Bom, iniciando agora a nossa quinta aula, vamos falar de desenvolvimento textual. A parte considerada mais difícil de ser feita e aquela que mais gera ponto. Então, lembre-se, quando eu falar de desenvolvimento, deixa mais espaço para essa parte tão essencial à construção. É o coração do seu texto, é o recheio dele para te dar a nota máxima. Letra pequena, capacidade de organização. Da mesma forma que é uma técnica para a introdução, eu vou te ensinar agora qual que é a técnica do desenvolvimento textual. Beleza? Então, observa com calma aí, presta atenção. Vou compartilhar novamente a nossa tela aqui, para que você possa acompanhar comigo e, claro, dar continuidade a esse processo de produção de modelo Nota 1000. Vamos para frente. A gente acabou de ver isso aqui, né? As bases fundamentais. Agora, eu vou construir novamente a introdução e te mostrar que é a partir dela que você inicia o desenvolvimento textual. Vou te dar uma redação inteira agora, a gente vai analisar uma redação, não é, do início até o fim, e agora mostrando como é que funciona todas as partes e demonstrando, olha, a partir da introdução que tudo acontece e como é que eu faço essa linha aí, tá bom? Então vamos nessa aí, chegou a hora, vou começar aqui falando aí sobre o combate ao bullying nas escolas, tá bom? Na verdade, eu vou te mostrar mais um exemplo, é o próximo, que vai ser a redação inteira. Vou ser bem rápido aqui, só para a gente poder adiantar o processo. Então, a gente já conhece, né, como é que funciona a argumentação, como é que funciona a estrutura inteira. Então, observe que eu vou usar agora uma citação filosófica, observe que eu vou utilizar aqui, não é a mesma estrutura, sejamos rápidos. Então, observe que eu utilizei aqui como citação aí, ó, Thomas Hobbes, grande filósofo contratualista, um expoente filósofo contratualista, que a gente vai falar um pouco mais sobre repertório e vincular eles mais tarde, para que você entenda a importância desse cara, de Locke e de Rousseau, para os direitos humanos e, claro, para as redações do Enem. Tá bom? Observe. Conforme Thomas Hobbes, expoente filósofo contratualista, é dever do Estado, lembre-se, gente, colocou Estado, letra maiúscula, hein? É representação de poder, tá bom? É dever do Estado assegurar o bem-estar a todos, a fim de construir uma sociedade harmônica, coesa e livre de discriminação. Hobbes dizia que o Estado ele tem o dever de promover o bem-estar social. Quer ver a lógica? Olha o nome Hobbes, B-E-S no final, bem-estar social. Então, lembre-se, quando falar de Hobbes, ele escreveu um expoente obra chamado Leviatã, em que ele fala das responsabilidades do Estado. Então, o Estado tem o dever, a obrigação de te proteger, de cuidar de você, já que existe o chamado contrato social ou pacto social. O que é o contrato social ou pacto social? É a confiança que a sociedade tem no Estado e esse Estado devolve isso para a sociedade em forma de garantias, de direitos. John Locke diz que o ser humano nasce com direitos naturais, mas o Estado precisa proteger esses direitos, já que o cidadão sozinho não é capaz de fazer isso, tá bom? Agora eu vou vincular, né? Observe, contudo, a prática de bullying nas instituições de ensino confirma que o pensamento do autor existe apenas na teoria. Já conviver com essa mazela social ainda é a realidade de muitos. Então, perceba que eu apresentei o tema agora aí. E por que eu coloquei aí bullying entre aspas? É porque não é uma palavra brasileira, né? Então, quando você colocar aí palavras que são de outras nacionalidades, que representam aí lacunas lexicais, o que são lacunas lexicais? É quando você não tem na língua uma palavra que designa tal conceito. Então, por exemplo, na língua portuguesa, você tem a palavra bullying aí, que é uma violência sistemática, é uma perseguição sistemática. Essa é a grande verdade, né? Então, a gente usa a palavra bullying para indicar isso aí, tá bom? Agora chegou a hora de apontar quem? As duas causas que levam a isso. Isso acontece, seja pela falta de preparo dos profissionais da área para detectar e coibir certas brincadeiras, as brincadeiras entre aspas, porque muitos acham que estão fazendo, não estão agravando ninguém, não está agredindo ninguém. Seja pela maldade humana. Como assim a maldade humana? Olha, o ser humano parece ter uma maldade enraizada, né? O próprio Thomas Hobbes diz que o ser humano é mau, o ser humano não é bom. O homem, em seu estado de natureza, tende a ser ruim. Se eu tirar as leis, o homem tende a ser bem ruim mesmo. Hobbes fala disso. Contrariamente, Rousseau fala que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Hobbes diz que não. Hobbes diz que o homem, a natureza dele é uma natureza maldosa, a natureza ruim. Tira as leis do homem que ele se torna um verdadeiro monstro, um verdadeiro bicho, um verdadeiro leviatã, como ele chama, né? Então, cuidado. Machado de Assis fala disso, Hannah Arendt vai falar disso,
a questão da maldade humana e a banalização do mal, isso aí, a Simone de Beauvoir vai dizer que o mais escandaloso dos escândalos é que nos habituamos com eles. A gente já se habituou a ver, por exemplo, o bullying, o racismo, a desigualdade de gênero, coisas que não poderiam ser aceitas, uma vez que isso aí não é correto, perfeito? Seja pela falta de preparo, seja pela maldade humana, o que pressupõe medidas à reversão desse cenário. Então, é preciso mudar, isso não pode acontecer, tá bom? Então, quando falar de citações de filósofos, lembrem que Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke são os contratualistas, os filósofos do Estado que vão falar das responsabilidades que o Estado tem para com a sociedade. Agora sim, agora chegou a hora de fazer um modelo de redação, a construção total da redação Nota 1000. Então, eu utilizei como repertório aqui uma série, utilizei como tema aí, que é o tema depressão, né? O tema que está vinculado às doenças mentais. E os argumentos é a cobrança excessiva, né? E a noção de felicidade, a falsa noção de felicidade que existe hoje, principalmente quando a gente fala de depressão entre um público mais jovem, né? Que é uma preocupação muito grande. Então, a nossa redação, ela vai ser feita em cima disso, e aí a gente vai fazer agora essa linha de construção, pegar a introdução, e montar um desenvolvimento a partir daquilo que a gente fez para que o aluno consiga entender. Se eu usei agora uma série, eu vou ter que ter uma técnica para fazer a relação, né? O relacionamento lógico. Então, eu não vou dizer, por exemplo, aí, contudo, vou ter que utilizar a expressão ao sair da ficção, ou ainda em consonância com a realidade, ou em consonância à realidade, para que eu possa vincular esse pensamento. Vamos começar devagarinho aqui. Observe. Eu usei como citação aí a série 13 Reasons Why, ou seja, os 13 porquês. Usou a série, usou um filme, uma obra, coloca entre aspas, tá bom, gente? Vocês não. A obra Grande Sertão Veredas, vai lá, coloca entre aspas, do autor modernista Graciliano Ramos, ou desculpa, Guimarães Rosa. Graciliano Ramos é de Vidas Secas, né? Um expoente obra que vai tratar aí sobre a invisibilidade social, vai usar como base o personagem Fabiano. Então, analise com calma aí, ó, a agonia da personagem Hannah Baker, da série Os 13 Porquês. Agora eu vou fazer o quê? Explicar, não é? Em consonância à realidade dessa protagonista. Que protagonista? A personagem Hannah, né? E aí eu preciso apontar quem? As causas que levam a isso, para que a gente possa organizar essa estrutura da nossa redação. Agora vamos fazer isso com calma, que você entenda aí a dinâmica da construção do desenvolvimento. A agonia da personagem Hannah Baker, da série 13 Reasons Why, é um exemplo do que pode acontecer com aqueles que sofrem sem ajuda ou acompanhamento profissional. Ok. A princípio, aqui eu tinha utilizado a palavra suicídio, né? O suicídio da personagem Hannah Baker. Como a palavra suicídio é uma palavra muito forte, muito dura, a gente trocou aí pela palavra agonia da personagem. Porque o suicídio é algo que a gente não costuma tratar muito, porque não cai em provas. É um conteúdo que até a própria OMS pede para não ser falado, que pode se tornar um gatilho, né? Mas fica aqui o meu apelo para você que está sofrendo de ansiedade, depressão ou qualquer outra doença mental. Peça ajuda. Peça ajuda, não sofra como a Hannah sofreu. Você tem sua família, tem seus professores, tem os profissionais da área de saúde, você tem todo mundo voltado ao seu bem-estar, a cuidar de você. E lembre-se, o suicídio não é uma possibilidade. O suicídio é um desespero. Peça ajuda que você jamais vai sofrer. Garanto para você que todos aqueles que te amam vão fazer de tudo para ver o seu bem-estar. Então, fica a dica, tá? Em consonância à realidade dessa protagonista, está de vários adolescentes na sociedade brasileira, já que a depressão, considerada a doença do século, ainda se configura como um desafio difícil de ser sanado, por ser uma patologia silenciosa a qual acomete todas as classes. Então, é uma patologia silenciosa, é uma patologia perigosa, é uma patologia que já ceifou diversas vidas, inclusive o tema do Enem de 2020 tratou da questão das doenças mentais, ou seja, o estigma das doenças mentais. Muitos utilizaram filmes, séries para poder justificar o pensamento. Muitos utilizaram, por exemplo, aí o Coringa, utilizaram o Joker, ou seja, vários nomes famosos de representação. Inclusive, se a gente pegar o Coringa mais forte de todos, foi o representado por Heath Ledger, que terminou se suicidando. Então, assim, são obras que tratam de temas muito delicados, que no caso aí é a questão das doenças mentais, tá bom? Agora, a gente precisa apontar aí duas causas para isso, né? Percebeu que eu expliquei quem é a depressão aqui, ó.
considerada a doença do século, né? E aí eu disse que ela é difícil de ser sanada. E por que é difícil de ser sanado esse problema? Porque ela é silenciosa e, assim, se ela atinge todas as classes, a gente tem que tentar encontrar onde é que está o problema. Ah, é falta de dinheiro, é falta de Deus. Irmão, depressão é uma doença muito complicada, até para ser explicada. Só os médicos, o pessoal da área, é quem pode determinar qual é o seu sofrimento e, claro, te ajudar aí profissionalmente, com o apoio da sua família, com o apoio da educação, para que você consiga ter uma vida boa e passar por esse problema, tá bom? Isso acontece devido a dois fatores. Eu agora vou explicar quais são os fatores. Então, eu poderia dizer que isso acontece, seja por isso, seja por aquilo, mas aqui, quando eu ponho isso acontece devido a dois fatores, o que eu vou lembrar? Não pode colocar crase no ar, em devido a dois, porque dois é masculino, ainda é plural, e depois de 2 pontos eu vou usar a letra minúscula, tá? Então, isso acontece devido a dois fatores. A cobrança excessiva no âmbito social e familiar, além da falsa noção de felicidade, criada principalmente pelas redes sociais e seus influenciadores. Olha aí, rapaz. Hoje há um problema muito grande no que tange a parte de comparação, além de cobrança. Os adolescentes de hoje, principalmente, eles dizem que são muito cobrados e eles se sentem muito mal com isso. Assim como também eles tendem a comparar modelos de vida. Olha, primeira coisa, eu não posso comparar a vida que a filha do meu chefe tem com a vida da minha filha. Eu sou professor, a minha filha tem uma boa escola particular, porque eu trabalho lá, então ela tem gratuitamente o direito de estudar, mas eu não posso querer, por exemplo, que ela compare a vida dela com a vida do meu chefe, que é um homem que tem, por exemplo, um patrimônio de quase 200 milhões de reais. É impossível fazer isso. Então, ela tem que ter essa noção de que se a outra que está ali tem esse privilégio de ser filha de um milionário, é uma coisa dela. Se a minha filha é filha de um professor que precisa estudar cada vez mais para melhorar de vida, isso é uma realidade dela. E ela tem que entender isso. E grandes esforços geram grandes frutos. Eu tenho que analisar o meu ponto de partida para que eu possa seguir em frente e melhorar de vida. Eu não posso ficar me vitimizando. Eu tenho que estar me comparando com quem está no mesmo nível que eu e tentando melhorar. Eu alcançar quem está em cima e nunca olhar para baixo. Tá bom? Então vamos agora para a montagem do desenvolvimento. Observe comigo. O desenvolvimento, assim como a introdução, tem uma técnica a ser feita. Primeira coisa é um marcador textual. Eu preciso de um marcador textual para iniciar o meu desenvolvimento. Esse marcador textual, logo em seguida, vem seguido por um tópico frasal. Esse tópico frasal nada mais é do que a retomada da primeira causa que eu citei de maneira sinônima. Em seguida, eu vou utilizar uma citação para comprovar aquilo que eu falei. Depois eu vou fazer o quê? O aprofundamento temático. E aí, por fim, eu vou apontar uma consequência ou uma explicação. Essa é a lógica do meu desenvolvimento. Então, a primeira coisa que eu vou lembrar, quando eu falar de desenvolvimento textual, eu vou lembrar que ele é uma retomada. Como assim uma retomada, professor? Eu vou retomar aquilo que eu pus na introdução e eu vou começar agora a fazer a progressão desse tema. Como assim essa progressão? Ora, eu preciso entender que a redação ela tem uma lógica para ser construída. Ela tem uma lógica. Vou até parar o compartilhamento, já vou explicar isso aqui tudo. Eu tenho que entender que o meu desenvolvimento ele é construído em cima daquilo que eu propus lá na introdução. Então, se eu propus 2 causas, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso é lógico. E eu vou seguir isso aí de maneira respectiva. Causa 1, desenvolvimento 1. Causa 2, desenvolvimento 2. Existe uma fórmulazinha que eu criei, que é a fórmula química da redação, que eu vou te apresentar agora, né, na nossa próxima aula, que vai acontecer daqui a 1 minutinho. Eu vou só interromper aqui mais uma aula que a gente fecha e eu já vou dar prosseguimento a esse desenvolvimento, te mostrando aí como é que funciona o passo a passo, a técnica que eu já te mostrei ali embaixo. Vou retomar agora para a gente alcançar a nota máxima, beleza? Então, ó, prepara seu copo de água aí, prepara sua caneta, seu coração, vá anotando tudo bonitinho, porque é a partir dessa técnica que a gente alcança a nota máxima, tá bom? Então, vou mais uma vez aqui encerrar a nossa gravação desta aula e dar prosseguimento à próxima. Nos encontramos já já, hein?